Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, o Brasil e as nações. E que hoje grandes coisas sejam liberadas sobre a nossa vida ainda. Oramos para que o Senhor traga novos começos, novas portas e muita saúde. E que nossa casa seja visitada pela glória de Deus. E que todo tipo de desânimo, todo tipo de abatimento, de tristeza, tudo aquilo que suga energia, que tira força, em nome de Jesus Cristo seja repreendido agora. Eu declaro por terra, eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você. Pega tudo que tu tem mandado contra essa vida e vá embora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a mão de Jesus está sobre a tua casa, a mão de Jesus está sobre teus filhos, a mão de Jesus está sobre todos os teus assuntos e certamente viveremos o sobrenatural de Deus em nossa vida. Declaro que a saúde abundante está entrando na tua casa. A paz abundante está entrando na tua vida. Declaro prosperidade entrando na tua casa, que todo tipo de ataque às tuas finanças, aos teus negócios, aos teus projetos caia por terra. Tudo aquilo que tranca as coisas, tudo aquilo que impede as coisas de irem numa velocidade maior, declaro por terra agora, no nome de Jesus. Que caia por terra todo embaraço, que caia por terra todo atrapalho, que caia por terra todo impedimento, seja de ordem espiritual ou de ordem natural. No nome de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo tudo que está ligado a ti. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu tenho trazido uma palavra sobre a importância de nós cuidarmos aquilo que sai da nossa boca. Mas agora eu quero trazer uma palavra de alerta em favor daquilo que pode afetar você e que você precisa se cuidar. Exatamente, conversas de pessoas também nos afetam. Pessoas nos afetam. Ainda mais se o coração delas estiver sendo usado pelo mal. Eu acredito que nós conhecemos muito de uma pessoa por aquilo que ela fala. E existe quatro tipos de pessoas que você tem que ter muito cuidado com elas. Você sabe que todos nós estamos em volta de pessoas. A Bíblia diz que é uma grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor. São pessoas no trabalho, são pessoas da família, são pessoas da igreja, são pessoas da vizinhança, são pessoas da faculdade, enfim. Cada um de nós está cercado de pessoas. E essas pessoas, por não terem sabedoria naquilo que falam, isso também revela e demonstra o que está no coração delas. E existe pelo menos 4 tipos de pessoas com as quais eu e você temos que ter muito cuidado. Primeiro, a que fala como uma pessoa superior a você. Há muitas pessoas que tudo que elas falam, a forma como se posicionam, é sempre melhor do que você. Elas sabem tudo. Elas são melhor do que você em tudo. E por mais que você tente, ter uma conversa com elas, elas estão sempre falando da sua superioridade. Até a sua humildade é superior à sua. A Bíblia nos diz em Provérbios 27, verso 2, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Palavras podem acabar com a nossa reputação. E a humildade deve vestir as nossas palavras. Eu quero que você guarde isso. A humildade deve vestir as nossas palavras. Dizer o que você tem, dizer o que você conquistou, dizer que você é melhor e que é imbatível. Tudo isso está de alguma maneira falando contra você. E pessoas que se aproximam de nós, aonde elas são boas em tudo, melhores do que você em tudo, aonde você se sente até um nada perto delas, você tem que ter cuidado com essas pessoas.
porque o espírito de egoísmo na vida delas é muito forte. E esse tipo de pessoa não dá para ser amiga dela, porque esse tipo de pessoa pensa só nela. Esse tipo de pessoa, sabe, por mais que ela tenha grandes vitórias, ela não vestiu suas palavras com humildade. Logo, revela que o seu coração está num processo. E nesse processo, ela ainda não amadureceu. É por isso que eu tenho falado que nossas palavras, elas refletem muito da nossa maturidade. Eu falei sobre isso ontem. Nossas palavras refletem a nossa maturidade. Ninguém enxergará você maior do que você realmente é, somente porque você está dizendo. Então, dizer que você é, dizer que você faz, dizer que ninguém é melhor do que você, isso está só lhe prejudicando. E isso pode atrair para você o contrário do que você imagina, porque você não está, sabe, passando o seu currículo. Na verdade, a Bíblia diz que outros louvem você. Foi o texto que nós lemos, que outros te elogiem, que você não fique contando suas vantagens. O segundo tipo de pessoa que é muito perigoso na nossa vida é aquela pessoa que só fala de si mesma. É aquela pessoa que só sabe falar dela. Ela não fala de nada, sabe, que pode realmente te ajudar. Ela fala dela, fala só dela. Ela fala de como ela é boa, de como ela é bondosa, de como ela é generosa, de como ela faz, de como ela ajudou, do que ela está fazendo. Pessoas que falam só de si também são pessoas perigosas, porque de alguma maneira essa pessoa está querendo, sabe, te convencer de algo. E por que ela está forçando tanto? Por que ela está tentando te convencer de algo? Por que ela está falando tanto de si mesma? Nós devemos entender uma coisa: o problema é que as pessoas, elas estão expostas e elas querem demonstrar, sabe, algo que às vezes elas não são. Eu tenho dito a Deus que eu quero ser autêntico, eu não quero parecer, sabe, ter uma vida diante dos outros e ter uma vida diferente no particular. Porque hoje nós vemos pessoas vivendo debaixo de máscaras. Pessoas, sabe, que são como o super-homem. Então, de dia eles são jornalistas e à noite eles são o Superman. Eles mudam completamente, não são pessoas autênticas, sabe, não são pessoas verdadeiras. Elas querem passar uma imagem delas para os outros que não é verdade. Quando você olhar os evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo era muito autêntico. Ele era a mesma pessoa diante dos religiosos e a mesma pessoa diante dos discípulos. Ele era a mesma pessoa nas multidões e ele era o mesmo quando ele sentava com seus amigos. Sabe, Jesus, o que me impressiona em Jesus era não só a sua humildade, mas a sua autenticidade. Eu tenho dito isso a Deus. Eu não quero ser um profeta só na frente das pessoas. Eu quero ser um profeta no meu particular. Eu quero ser um profeta para minha família. Eu quero ser um profeta para as pessoas próximas de mim. Eu quero ser verdadeiramente um homem de Deus, não só diante das pessoas, mas também quando eu estiver sozinho, em casa. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ter uma vida autêntica, sabe? E eu vejo que há muitas pessoas que estão passando tantas maquiagens para se parecer um personagem em vez de ser uma verdade. Nós não podemos parecer um personagem, sabe? Eu não sou um personagem. Eu não sou o personagem profeta Vinícius da Sete, não. Ou seja, eu entendo que eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, certo? Se seu nome é Kátia, se seu nome é Antônio, entenda, seu nome, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você tem que entender isso. Isso é quem você é. Isso é quem você é. Você não pode deixar de ser filho de Deus, filha de Deus. Se Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele foi, sabe, tão autêntico, tão genuíno na sua vida, por que eu não posso ser autêntico na minha vida? Porque às vezes a gente não quer nem se parecer fraco, né? A gente não quer se parecer fraco, e inclusive isso é uma das coisas que a gente ensina também, que quando você expõe suas fraquezas, as pessoas exploram suas fraquezas.
Mas às vezes nós temos que ser humanos. Humanos também para dizer que tropeçamos, que falhamos, que não somos perfeitos, que nos equivocamos, que erramos. E isso faz parte da nossa vida. Terceira pessoa que você tem que ter cuidado com ela, a que só fala dos outros. Há pessoas que o vício delas é falar mal dos outros. Que coisa triste isso. Ela só fala mal dos outros. É impossível ser equilibrado sem fazer uma autocrítica, apenas despejando a responsabilidade sobre os demais. Sabe, tem gente que só sabe falar mal dos outros, só sabe falar dos outros. A vida dela, ela não fala nada dela, ela só fala dos outros. Tenha cuidado com essas pessoas. Inclusive, se alguém chega perto de mim falando mal de outra pessoa, ali já disse tudo sobre ela, para mim. Sabe? Porque eu acho que não é correto você falar mal de outras pessoas. Eu acredito assim, não é correto, não é cristão, não é justo. Sabe? Você falar mal de outras pessoas. Você ficar falando dos outros. Eu tenho muito cuidado com esse tipo de pessoa, porque quem fala mal de outros, para mim, vai falar mal de mim para outros. Eu vou lhe dizer, há muitas pessoas mentirosas nesse mundo. Há muita gente que não tem o que fazer da vida e sabe falar mal dos outros. Sabe, tem gente que está mais preocupado com a nossa vida do que a vida deles. Tem gente que cuida mais a vida da gente do que a vida deles. Você sabe que um dos problemas de ser uma pessoa pública é que as pessoas, elas estão sempre observando você. Elas estão sempre observando você e elas... tem gente que, assim como Jesus, está sempre procurando um furo. A Bíblia diz que estávamos sempre... tinha sempre um grupo, olha só, havia o grupo das pessoas que queriam ouvir o Evangelho, há pessoas que queriam ouvir Jesus, há pessoas que queriam aprender com Jesus, mas havia um grupinho, e esse grupinho não era fácil, que estava atrás de Jesus só para pegar um furo de Jesus. Sabe, tem pessoas que se aproximam de nós só para pegar um furo. Elas querem pegar um furo, elas querem pegar alguma coisa de você para ter o que falar de você, sabe? E eu vou lhe dizer, se as pessoas procurarem, elas vão encontrar que você é imperfeito, que você muitas vezes acaba não sendo prudente com as palavras, que você é muito limitado. As pessoas, todos nós temos nossas fragilidades. E se não for a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para nos sustentar, nós caímos. E quarto, aqui não fala como as coisas realmente aconteceram. Infelizmente, há pessoas que a mentira faz parte da vida delas. Por isso, compreenda, toda pessoa que fala demais, que mente, sabe, que aumenta, que inventa, essa pessoa não é confiável. Eu não confio numa pessoa que mente para mim. Eu não confio, sabe, numa pessoa que o espírito de mentira está na vida dela. E o pior não é isso. Às vezes as pessoas acham que vão passar ilesas, mas se tem uma coisa, é que a mentira, ela não se sustém diante da verdade. A mentira não se sustém. Quando as pessoas percebem que alguém conta mentirinhas, começam a parar de acreditar nela. E pior, evitam ficar próximos para não terem sua vida e seu comportamento afetado. Eu não compactuo com pessoas mentirosas. Eu não consigo me manter próximo a pessoas mentirosas. E o pior não é isso. Sabe qual que é o defeito do mentiroso? Ele está mentindo tanto que ele mesmo está acreditando na própria verdade. E daqui a pouco ele se contradiz nas suas mentiras. Sabe, não aumente, fale o que é, e o que não é, não fale. Ponto. Não tem o que acrescentar do que não existe. É por isso que o diabo é um mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, porque ele é enganador. Pessoas enganadoras não devem participar da sua mesa, não devem participar do seu conselho, não devem participar, sabe, da sua liderança. Eu deixo essa palavra ao teu coração.
Eu espero que essa palavra tenha ajudado você a entender um pouco melhor como que, através das palavras, as pessoas revelam o seu coração. Amém? Eu quero dar um testemunho muito bonito que eu ouvi e eu quero compartilhar esse testemunho, o testemunho da Jéssica. E ela escreveu assim: há mais de 10 anos, olha só, 10 anos, eu sofria com dermatite de pele, que fazia feridas em meu corpo e mãos. Eu tinha coceiras e, em muitos casos, vertia sangue das minhas mãos, principalmente por causa das feridas. E já faz mais de um mês que acompanho o Senhor, profeta, e não tive mais ataques à dermatite. Meu corpo e minhas mãos estão limpas, graças a Deus. Agradeço grandemente a Deus em primeiro lugar e depois ao Senhor que está unido a Deus para propagar a palavra em nossas vidas. Olha só, 10 anos sofrendo de alergia, 10 anos. Eu quero que você, nesse momento, compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. E se você tem amigos que enfrentam problema de alergia ou filhos de amigos que têm problema de alergia, compartilhe essa oração com essas pessoas. Nós vamos orar. Jesus Cristo é quem cura, Jesus Cristo é quem opera milagres. E eu tenho dois anúncios importantes para você. O primeiro é que amanhã, 20 horas, quinta-feira, nós vamos ter o culto dos empreendedores na nossa igreja. Eu quero convocar todos os empresários que estão me ouvindo para virem para cá. Nós vamos fazer uma oração especial por todos os empreendedores. E eu creio, Deus vai abençoar empresários, empreendedores que estiverem me ouvindo nesse momento. Amém? Quinta-feira, 20 horas, anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Anota o endereço e eu te espero lá. Em nome de Jesus. Vou também transmitir para quem não pode estar presencialmente pelo meu canal, mas melhor é o presencial. Quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muita e muita gente. Inclusive, quero convidar você a conhecer o meu site, www.profetavinicius17.com.br. Lá no meu site você tem acesso aos meus livros, mas também você tem acesso à minha biografia, você tem acesso, sabe, aos meus eventos. E ali você vai conhecer um pouco do meu coração, você vai conhecer um pouco do meu ministério, também dos desafios que nós temos tido, amém? Temos tido muitos desafios porque hoje Deus me colocou em TV, em rede nacional e as pessoas acham tudo muito belo, né? O que elas não sabem é que nós realmente temos trabalhado muito para conseguir cumprir os nossos compromissos. O que as pessoas não veem algumas coisas, as pessoas veem nossos troféus. Mas as pessoas não veem todo o trabalho por trás. As pessoas não veem que eu acordo 5 da manhã, de domingo a domingo, sabe, para orar ao vivo. As pessoas não veem que grande parte dos meus dias num ano é em viagem, é em evento, é servindo o corpo de Cristo. O que as pessoas não veem é que todo domingo eu me derramo no altar da igreja, sabe, que é o meu único dia de folga é o domingo. E todo domingo eu estou lá na igreja, servindo a igreja de Jesus, sabe, com todo o meu coração, junto com toda a minha família. O que as pessoas não veem é que todo mês eu tenho que pagar altas faturas dos programas de TV. Né? As pessoas acham tudo muito bonito. E elas invejam, e tem muita gente que inveja, né? Muitas vezes da gente estar na televisão, nós não recebemos ajuda da igreja, tudo é mantido pelo nosso ministério e por parceiros fiéis que eu tenho. As pessoas não veem isso, né? Mas a minha oração é que você veja isso e que você aumente as suas orações em direção a nós, para que nós possamos cumprir o nosso compromisso diante de Deus e podemos ser fiéis no nosso propósito. Então, nossos livros vão te ajudar e também vão nos ajudar para que a gente continue fazendo aquilo que a gente está fazendo. Eu tenho hoje muitos livros, são mais de 16 livros escritos que têm abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Meu ministério é um ministério profético que ensina as pessoas a ouvir a Deus. Tenho certeza que meus livros vão te ajudar, tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E você que está aí junto comigo, compartilhe essa oração com 7 pessoas. Compartilhe essa oração com 7 pessoas agora e que por 7 caminhos toda a maldade vá embora da tua vida. Faça esse ato profético. Amém? Faça esse ato profético, compartilhe aí com 7 pessoas. Diz assim o Salmos 91. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora, porque foi Deus que te trouxe aqui.
Você não está aqui por acaso, foi Deus que te trouxe. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Permita-me colocar a tua vida e a tua casa diante de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, visita nessa hora cada família que está orando junto comigo. E eu oro por milagres, Pai. Eu oro pelas 3 bênçãos, novos começos. Eu profetizo na vida dessa pessoa, sim, que esse novo começo surja, essa nova estação surja. Esse novo de Deus, essa boa notícia, essa surpresa de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Profetizo também novas portas, portas de oportunidade, de conquista, de grandes negócios, oportunidades do reino, oportunidades do céu para a vida dessa pessoa, que novas portas se abram, aquelas portas de milagres, aquelas portas grandiosas. Eu quero profetizar e declarar que essas portas estão sendo abertas. Também oro para que haja muita saúde na vida dessa pessoa. Toda pessoa que está impossibilitada numa cama ou que de alguma maneira está impossibilitada de algum movimento, eu quero declarar saúde. Jesus Cristo dá saúde, Ele perdoa pecados e sara doenças. Eu digo a toda enfermidade, câncer, eu digo a todo tipo de fibromialgia, de artrite, de artrose, de reumatismo, de problemas renais, de problemas respiratórios ou problemas circulatórios, rendam-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo dá saúde, ser curado. Receba o toque de Jesus Cristo. Toda impossibilidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda infecção e feridas, rendam-se a Jesus Cristo. Agora, se curado. E agora eu uso a autoridade que o Senhor me confiou para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal. Eu declaro que nenhum mal tem poder sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro que nenhum mal prosperará contra essa vida. Eu declaro avanço na vida dela, eu declaro paz na vida dela, eu declaro saúde na vida dela, eu declaro alegria na vida dela e que certamente o milagre de Deus está tocando em cada pessoa. Todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, eu apresento a Deus e eu peço a bênção do Senhor. Eu peço, Senhor, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que traz resposta a essa pessoa, Pai. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada e que você me ajude a compartilhar essa oração com outras pessoas. E que Deus, cada compartilhamento que você fizer, que o Senhor acrescente na tua vida mais e mais. O que a gente planta, a gente colhe. Amém? Isso é uma verdade. O que a gente planta, a gente colhe. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te guarde e que o Senhor te abençoe. Até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos novos começos, novas portas e muita saúde. Meu Deus, e que todo o teu propósito se cumpra na nossa vida. Sim, ó Deus, nós queremos que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Aquilo que for para nós, traz para nós. Mas aquilo que não for para nós, afasta, tira do nosso caminho. Cancelamos agora toda inveja, toda maldade, todo plano maligno, toda cilada, toda programação maligna, agendamento maligno espiritual contra nós ou contra nossos filhos. Cancelamos toda obra de acidente, toda obra de atrapalho, toda obra de confusão e pedimos que a tua mão de poder esteja sobre nós, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Também repreendo todo medo, Pai, toda opressão espiritual, toda inveja, toda maldade e contradições. E te pedimos tua proteção, tua bênção em nome de Jesus. E aquilo, Pai, que estiver longe dos nossos olhos, longe dos nossos ouvidos, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Essa noite eu quero trazer aqui 4 princípios que vão abençoar você poderosamente. Não ouça tudo. Pela manhã, na oração da manhã, eu falei sobre a importância de ouvir. E agora à noite eu estou começando a falar, não ouça tudo. E sabe o que você não tem que ouvir? Você não tem que ouvir coisas negativas e coisas ruins. Você sabe que existe palavras que vêm como um míssil para dentro de nós de destruição. Palavras negativas, notícias ruins, notícias alarmantes, coisas que colocam tristeza, que colocam desesperança e que fazem você perder a sua paz. Tenha cuidado com coisas que fazem você perder a sua paz. Sabe, tem gente que fica vasculhando as coisas na internet com seu dedo, né? Procurando sempre encontrar uma notícia, está buscando ver o que vai acontecer de pior, o que estão dizendo que vai acontecer de pior. Ei, você tem que focar no que diz a palavra de Deus. Você tem que focar nas promessas de Deus, nas promessas de Deus. Você tem que crer que o Senhor Jesus Cristo que está na sua vida hoje estará com você amanhã, estará com você depois de amanhã. E se Ele está conosco, nós não temos que temer mal algum. Eu quero que você segure essa palavra, porque é uma palavra profética para você. Se Deus está na nossa vida, por que iremos temer? Algumas pessoas pensam que Deus abandonou o mundo, abandonou a gente. Não, sua presença é real, sua voz é real, Deus cumpre sua palavra. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Nós precisamos orar a Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus e tapar os nossos ouvidos para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo, para aquilo que é mal, para aquelas notícias, sabe, de desastre, de morte, de dor, de doença. Nós temos que entender que o que está no nosso caminho é a presença de Deus e não a tragédia, e não a doença. Nós temos que alimentar a nossa vida com a fé, alimentar a nossa esperança com a fé, alimentar o nosso futuro com a fé. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir coisas negativas a todo momento, eu não estou dizendo para você não ser uma pessoa informada, não. Acredito que tem que ser informado. Só que há pessoas que informação demais, sabe, acaba mexendo com a cabeça delas. Informação demais acaba mexendo até na fé delas.
Então, tenha cuidado, sabe? Tenha uma medida, sabe? Eu acho que conhecer as notícias do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo é uma coisa boa. Agora, demais, notícia demais, coisas negativas demais, isso não é uma coisa boa. Você tem que encher a sua vida de boas notícias, de esperança. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é: obedeça a Deus, porque obediência a Deus faz você prosperar. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia diz que essa pessoa será bem-aventurada, ela fará prosperar o seu caminho. Obediência a Deus traz prosperidade. Tem coisas que nós podemos achar um ótimo negócio, podemos achar, sabe, é um caminho bom esse. Mas aquele caminho que nós achamos que é bom, às vezes não é. Aquela direção que nós pensamos, olha, essa a direção, não é. Nós precisamos seguir o que Deus está dizendo. Não é o que os outros estão falando, é o que Deus está dizendo para nós. E obedecer a Deus vai trazer prosperidade. O que Deus está falando? O que Deus está te dirigindo? O que Deus está colocando no teu caminho? Obedeça a Deus isso. Obedeça a Deus isso. Obedeça, porque certamente isso vai fazer você prosperar. Tem coisas que, sabe, nós queremos quebrar princípios e ainda esperamos que Deus nos abençoe. Não. Deus não vai abençoar se você está quebrando princípios. Por isso que se Deus mandar você perdoar, perdoe. Se Deus mandar você ser generoso, seja generoso. Se Deus mandar, sabe, você confiar nele, confie, obedeça. A obediência vai trazer prosperidade. E se você orou pedindo para Deus, sabe, se você orou pedindo para Deus que Deus lhe mostrasse um caminho, Deus mostrou esse caminho, mas, sabe, você não quer seguir o que Deus está direcionando, você quer seguir um outro caminho, tenha cuidado. Tenha cuidado, a obediência vai guardar você. Obedecer a Deus em meio, sabe, a tudo que está ao nosso redor vai fazer você prosperar. A obediência vai fazer você prosperar. Talvez Deus esteja falando algo com você e você, sabe, está recusando ouvir a Deus. Esses dias ainda eu estava pensando sobre isso. Tem pessoas que Deus, sabe, fala com elas, mas elas não querem ouvir a Deus. Elas querem ouvir aquilo que elas acham na cabeça delas. Elas não querem ouvir a Deus, porque se quisessem ouvir a Deus, iriam prestar atenção aos conselhos que Deus vai dando, às direções que Deus vai dando. Sabe quando uma pessoa coloca uma coisa na cabeça e ela diz assim, não, é isso que eu vou fazer, e mesmo que as pessoas estejam alertando ela que o caminho que ela está seguindo é um caminho mau, que ela, sabe, que ela vai ter problemas na vida dela, ela não quer saber, ela faz aquilo que ela quer. É por isso que não prospera. A obediência traz prosperidade. Uma outra coisa, terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: não desça no nível das pessoas que não acreditam naquilo que Deus te revelou. Há pessoas que não estão, sabe, no mesmo norte que você está. Deus lhe deu uma direção sobre algo. E há sempre pessoas que estão próximas de nós e elas estão com a cabeça, sabe, em outra coisa. E daí elas vêm tentar corromper a direção que Deus colocou na sua vida. O que Deus falou com você, siga. Sempre vai haver críticos, sempre vai haver contrários, sempre vai haver pessoas que não vão entender o que Deus está falando com você. Mas o que Deus está falando, siga o que Deus está falando. Siga o que Deus está falando. Não seja o tipo de pessoa, sabe, que ouve todo mundo e acaba deixando a instrução que Deus deu de lado. Eu tenho entendido uma coisa, eu fiz disso o meu testemunho e faço questão de falar para as pessoas, eu faço questão de falar para elas o que Deus fez na minha vida ao eu obedecer a direção que Ele me deu. Sabe, quando eu fui entrar na televisão, teve gente que disse para mim, não entra, é muito caro. Quando eu fui assinar um segundo contrato de televisão, teve gente que disse assim, cuidado, isso pode endividar você. Você sabe que Deus tem sustentado até hoje e Deus tem sido fiel e eu sei, é desafiador realmente. Talvez essas pessoas não quisessem me atrapalhar, mas elas queriam me avisar que é perigoso e realmente é perigoso.
No entanto, tem coisas que nós precisamos ter coragem para obedecer uma liderança do Espírito. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Eu sigo essa palavra de Deus. Eu quero caminhar nessa palavra de Deus porque sei que serei abençoado obedecendo a Deus. E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você hoje é: quando você não está alinhado com Deus, quando você está alinhado com Deus, Deus libera anjos para guerrear as suas guerras. Estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus, faz com que você tenha acesso a todo o aparato celestial para trabalhar e para lutar junto com você. Ou seja, posso estar cercado, posso estar sendo realmente alvejado pelas trevas, mas existe uma proteção ao meu redor. Existe um Deus que sabe que eu estou alinhado com Ele, sabe que eu estou alinhado com a vontade dEle. Ele vai me proteger, Ele vai prover, Ele vai me abençoar, Ele vai trazer as pessoas certas. E eu vou dizer uma coisa para você: comece a reconhecer as pessoas que andam na direção de Deus, para que você seja abençoado andando com elas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, e sei que essa instrução é poderosa, é uma bênção. Amém? Você que quer conhecer um pouco mais o meu ministério, que quer conhecer o que Deus está fazendo na nossa vida, visite o nosso site www.profetavinicius17.com.br. Ali no meu site você vai ter acesso a todos os nossos livros e também testemunhos. Eu vou começar a colocar testemunhos lá no meu site. Testemunhos do que Deus está fazendo na vida das pessoas, as operações de Deus, o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Vou colocar algumas reflexões ali também no meu site. Então dá um pulo lá, conhece meu site, que certamente Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai falar com você. Quando você entrar no meu site, Deus vai falar com você. Amém? E também hoje nós vamos ter um culto muito importante, que é o culto dos empreendedores. Essa é uma visão que Deus me deu para orar em favor de todos aqueles que têm empresa, que têm negócio, que estão começando um negócio. Pode ser pequenininho. Você talvez não tenha nenhum funcionário, não tem problema. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos seus negócios e quero dar para você, direções que vão ajudar você no seu negócio, na sua empresa, no seu empreendimento. Tem muitas pessoas que têm problemas de gestão. Tem muitas pessoas que têm problemas, sabe, com outras pessoas, não sabem lidar com gente complicada. Bem, eu posso lhe ajudar um pouco nisso. Deus tem me dado graça para ensinar líderes, sabe, líderes que são atuantes, pessoas que são até mesmo de muita influência. Eu tenho dado conselhos para eles. É uma graça que Deus me deu e eu tenho abençoado a vida de muita gente, tanto pessoas do Brasil quanto pessoas do exterior. Eu tenho dado direções proféticas para pessoas que realmente, sabe, precisam de ajuda, precisam de direção. E esse culto de empreendedores eu posso dizer, é uma direção que Deus me deu. É uma direção que Deus me deu e que certamente vai abençoar a tua vida. Talvez você diga assim: profeta, eu não tenho empresa ainda, eu trabalho num outro lugar, mas eu quero ir porque eu sei que Deus tem um projeto na minha vida. Então vai no culto dos empreendedores, pode ir que eu vou te esperar lá. O endereço da nossa igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, vai ser uma bênção, vai ser incrível, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Manda aí para teus amigos, para teus parentes. Essa oração, tenho certeza que vai abençoar a vida deles em nome de Jesus. E ore conosco. Estamos nos 50 dias de oração aqui, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, e Deus tem feito grandes maravilhas. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Maria. Olha o que ela me escreveu. Paz, profeta, meu testemunho é que eu sofri um AVC, não andava nem falava, meu esposo teve que me dar banho, meus filhos tiveram que me dar comida, e assistindo todos os dias às suas orações estou curada, voltei a trabalhar, só gratidão pela sua vida, profeta, que Deus abençoe. É muito desafiador uma pessoa que sofre AVC, né? Ela disse que ela parou de falar, parou de andar. Deus restaurou completamente a vida dessa mulher, fortaleceu ela, e glória a Deus por isso.
Eu tive pessoas da minha família que tiveram AVC e tiveram esse mesmo problema. E eu posso dizer para você que as orações ajudam. As orações ajudam. É por isso que eu quero dizer para você que está aqui, que talvez não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. A oração vai te fortalecer de uma maneira que você não tem ideia. Você não tem ideia do que Deus faz aqui através das orações. Talvez você pense, não, é uma palavra e uma oração. Não é só uma palavra e uma oração, é um encontro com Deus. Você está tendo um encontro com Deus. Deus está trabalhando na tua vida. Há um operar de Deus aqui. Eu sei que há. Deus te colocou aqui. Está tirando a ansiedade que você chegou nessa oração, está tirando a angústia. Deus está trazendo paz, está trazendo saúde, está trazendo alegria para você. Deus está trabalhando aí na sua vida e Deus pode lhe dar direções ainda aqui nessa oração. Acredite nisso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir para você, no final dessa oração, compartilha com 7 pessoas e que por 7 caminhos toda a maldade vá embora da sua vida e do seu caminho. Por que é importante compartilhar? Porque tem muita gente aqui que é fruto de compartilhamento. Tem muita gente que está orando aqui junto comigo. E um detalhe, nós não podemos só receber, nós temos que aprender a dar. Quando você compartilha, você está dando, você está sendo generoso. Nós não podemos ser, eu já falei aqui para vocês, como um mar morto. O mar morto só sabe receber. E tudo que cai lá dentro morre. Diferente do Jordão. O Jordão é um doador. O Jordão é um semeador. Com generosidade, ele doa suas águas, ele doa a sua vida a outros e ele tem mais vida. Tudo na vida é plantação e colheita. Eu estou semeando na vida de vocês aqui. Eu estou semeando, não se engane com isso. Eu estou semeando, eu estou sendo um semeador às 6 e 7 da manhã, às 18 horas. Quando eu estou orando por você, eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando amor na tua vida. Eu estou semeando conhecimento profético. Eu estou semeando discernimento espiritual que eu recebi da parte do Espírito Santo. Eu estou semeando coisas na tua vida. E isso não pode morrer em você. Por isso, me ajude a compartilhar com outras pessoas. Ore também pela minha vida. Me ajude na minha missão, no trabalho que Deus me deu. Deus me deu um trabalho, sabe? Deus me deu um trabalho, Deus me deu um propósito de vida. Me ajude compartilhando com outras pessoas, no nome de Jesus. Amém? Eu achei muito extraordinário, uma pessoa veio congregar conosco aqui na igreja, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: profeta, Deus me mandou lhe ajudar na vida. Então eu estou aqui para ser um facilitador na tua vida. Olha só que bênção, hein? Tem pessoas que Deus envia para nos ajudar. E eu tenho certeza que Deus recompensa quem é semeador. Amém? Eu sou um semeador, eu gosto de semear também. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, abençoe agora a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Eu oro agora para que o Senhor
libere das tuas promessas sobre aquele que está sendo fiel a ti. Senhor, e que cada pessoa que está nessa oração seja tocada pelo teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os com teu favor. E que nenhum impedimento prospere no caminho dessa pessoa. Eu oro agora em nome de Jesus para que todo atrapalho nos negócios, todo atrapalho na vida dessa pessoa caia por terra. Toda pessoa que tem enfrentado desafios, lutas, que coisas têm se levantado contra ela para tentá-la impedi-la, que esses impedimentos sejam quebrados agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu cancelo pragas. Eu cancelo todo tipo de invocação maligna, de maldade, de inveja e até mesmo coisas que você não sabe que podem estar sendo tramadas contra a tua vida, ou gente que está difamando, mentindo, inventando, te caluniando. Eu cancelo agora todo tipo de fofoca, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E que o sangue de Jesus te cubra teus filhos, cubra teu casamento, que o Senhor te abra portas, que o Senhor derrame favor, céus abertos sobre a tua vida, que a graça de Jesus Cristo encha a tua vida, a tua família, e que todo tipo de enfermidade, infecções, inflamações, feridas, alergias, câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde. Eu quero declarar saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico, saúde na tua alma, que toda depressão, que toda angústia, que toda aflição remova-se agora no nome de Jesus Cristo. Seja agora a mão do Senhor restaurando tua alma, restaurando tuas emoções, tua mente, tuas memórias. O Senhor te traga cura e nós declaramos, Pai, o perdão por todo aquele que tem nos perseguido, o perdão por todo aquele que tem nos feito mal. Nós perdoamos os nossos adversários, perdoamos os nossos inimigos e declaramos, Pai, que não temos elo negativo com o nosso passado. Declaramos que estamos abençoados, estamos cobertos com o sangue de Jesus. As promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. O Senhor dará promoções, o Senhor trará favor, o Senhor trará honra, o Senhor trará vitória, o Senhor trará conquistas, o Senhor trará avanço na vida de cada pessoa que está em oração. No nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoe toda pessoa que está pedindo um novo começo, pessoas que estão orando por novos começos. Senhor, eu concordo em fé com cada pedido de oração que está aqui nos comentários e eu te peço, libera do teu poder no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, eu recebo no nome de Jesus Cristo. E 20 horas começa o culto dos empreendedores. Não perca, nós vamos transmitir ao vivo aqui pelo canal e quem puder estar presencialmente conosco, vem para cá, porque vai valer a pena. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E profetizamos a bênção tripla. Sim, oramos por novos começos, por novas portas e também muita saúde. Libera, Senhor, da tua glória. Queremos a tua presença nas nossas vidas. Traga teu renovo, traga a tua força, traga teu ânimo e derrame da tua unção, Senhor, o teu óleo fresco sobre a nossa cabeça. Nos capacite, ó Deus, para toda obra. Nos capacite para todo desafio. Nos ajude, Pai, em todas as coisas. E nós oramos, Pai, cancelando agora toda oração contrária, toda inveja, toda praga, toda palavra negativa, toda trama ou programação do mal. Declaramos o que está escrito na tua palavra em Isaías 54, que arma nenhuma forjada contra nós prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. Senhor, tu és o justo juiz e colocamos tudo nas tuas mãos agora. Apresentamos nossa vida, nossa casa e tudo que estiver ligado a nós. Colocamos diante de ti e pedimos tua bênção, Senhor. Pedimos tua graça. Pedimos, coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida.
Deus abençoe a tua casa. Tem 3 verdades que nós precisamos aceitar na nossa vida. Primeiro, nunca devemos pensar ou agir como vítimas. Eu até acredito que existem situações que as pessoas são vítimas. No entanto, você manter esse pensamento constante com você já é um problema. Ou seja, você fica justificando o seu comportamento, justificando as coisas que você faz, como se todos estivessem contra você. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Nesse mundo, as pessoas estarão, muitas vezes, na sua grande maioria, contra a gente. Mas eu não posso viver, pensando que eu sou uma vítima. Eu preciso superar as dores, eu preciso superar as contradições, eu preciso superar as injustiças para poder continuar firme naquilo que Deus tem para a minha vida. Não é fácil, não estou dizendo que você vai conseguir simplesmente, de letra vencer essas situações e adversidades, mas você tem que tentar. Você é um vencedor, não uma vítima. Você é um vencedor. E se de alguma forma você foi uma vítima numa situação, faça o que tem que fazer para lutar em relação a isso. Agora, esse pensamento não pode permanecer em você. Porque todos nós, de alguma maneira, e claro, há pessoas que, de alguma maneira, elas já enfrentaram situações bem piores. No entanto, elas não podem viver com esse pensamento, pensando, a todo momento, que ela é uma vítima e que estão tudo e todos contra ela. A grande verdade é que nós teremos muitos adversários aqui nessa vida, sofreremos injustiças, infelizmente, mas não podemos carregar isso na nossa cabeça. Caso contrário, nós vamos pensar sempre que estamos atrás e que todo mundo é mau e que a injustiça reina. E, na verdade, nenhuma injustiça pode reinar se você tem Deus como seu justo juiz. Você tem que acreditar nisso. Por isso, mantenha uma mentalidade de vencedor e não de vítima. Mantenha uma mentalidade de superação, de força, com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, você consegue e conseguirá vencer toda e qualquer tipo de situação. O melhor é não pensar nas injustiças que você sofreu. É como eu disse, trate o que tem que tratar, foi injusto, alguém tomou algo de você ou alguém fez uma coisa negativa contra você, procure todos os mecanismos naturais, mas não viva, com esse pensamento de vítima, porque você é um vencedor por meio de Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Você não tem ideia, quando uma pessoa se sente injustiçada, aquilo é um tormento para ela, é um tormento, é uma perturbação. E todos nós já nos sentimos assim, todos nós já vivemos experiências negativas. Quantas vezes você foi injustiçado por alguém? Quantas vezes alguém agiu mal com você? Quantas vezes uma pessoa, de alguma maneira deturpou, distorceu uma atitude sua, um comportamento seu, uma situação, e você foi tido como, uma pessoa detestável, você foi tido como uma pessoa mau caráter, sendo que você não teve culpa nenhuma com aquilo? Não viva com esse pensamento, com essa mentalidade. Se você ficar pensando, eu fui vítima, eu fui injustiçado, erraram contra mim, fizeram mal contra mim e agora, se você viver com esse pensamento, isso vai inibir o seu potencial. Isso vai bloquear seus relacionamentos. Isso vai impedir você de caminhar. Se você sofreu algo, se você é vítima de uma injustiça, você é vítima, de uma maldade que fizeram contra você, Deus é juiz, mas você tem que se levantar disso. Tem gente e tem situações na vida
que vêm contra nós para nos deixar, sabe, atirados no chão. Porque é isso aí, o diabo quer deixar você totalmente morto, totalmente inerte. Ele quer que você se atire nesses pensamentos de que você é vítima, que você foi injustiçado e que fizeram mal contra você e que lhe traíram. Ele quer manter você nesse pensamento, sabe? Nesse pensamento aonde você fica preso a uma situação. Quem quer viver o que Deus tem para a sua vida vai ter que se libertar do elo do passado. Você tem que entender que Deus é justo juiz. Olha o processo todo que José viveu na vida. Você já parou para pensar o processo todo que ele viveu na vida? Onde ele foi injustiçado pelos seus irmãos. Depois inventaram uma mentira contra ele. A mulher de Potifar inventou uma mentira dizendo que ele tinha intentado contra ela e aquilo ali. Você pensa que aquilo foi fácil para José? Mentirem sobre ele? E ele estava sendo a vítima de um sistema, ele estava sendo a vítima de uma mentira. E tantas coisas negativas acontecendo com ele, de repente ele foi parar na prisão. Eu fico pensando o que passava na cabeça de José, sendo um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus, estava lá, junto com pessoas, sabe, que tinham cometido N atrocidades e ele era justo. Ele era justo, ele não teve culpa daquelas coisas. E se você olhar para tudo que José estava vivendo, você iria pensar assim, meu Deus, esse homem nasceu para sofrer? Esse homem é vítima dos irmãos, ele é vítima de um sistema, ele é vítima de uma mulher, olha a vida que José estava vivendo. E você não vê em nenhum momento José, sabe, colocando Deus contra a parede. Você não vê em nenhum momento José, de alguma maneira, querendo justiça a qualquer custo, e quando ele teve a oportunidade que os irmãos dele vieram a ele, ele não saltou no pescoço de ninguém, ele simplesmente manteve, sabe, a sua conexão com Deus, ele aprendeu a perdoar o seu passado, ele aprendeu a continuar, e sabe por quê? Porque na vida, quando coisas negativas acontecem conosco, o diabo vai tentar, de alguma maneira, travar você. E o pior não é isso. Ele não vai só tentar travar você, mas ele vai querer tentar tornar você uma pessoa que você não é. Ele vai tentar, sabe, mexer com a sua cabeça, mexer com as suas emoções, talvez buscar justiça a todo custo, destruir as pessoas que tentaram destruir você, porque a gente não fala muito disso, mas tentaram destruir José. Tentaram destruir o plano de Deus na vida dele. Tentaram destruir o destino glorioso que Deus tinha na vida dele. E não pense que isso não acontece comigo e não acontece com você. O diabo muitas vezes fica furioso, sabe? Ele fica furioso com aquilo que Deus revela sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você: se você foi injustiçado, se você está sendo vítima de algo, de alguém, ou se você foi roubado, ou se tiraram algo de você, ou lhe colocaram, sabe, numa mentirada, seja lá o que for, Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça, não esqueça disso. Deus estava trabalhando a todo momento na vida de José, assim como está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua. Os irmãos de José foram perdoados por José, mas Deus trabalhou na vida dos irmãos dele. Eles tiveram que carregar algo durante toda a vida. E sabe o que eles tiveram que carregar? O olhar de Deus sobre eles. O olhar de Deus sobre eles. Toda a vida eles tiveram. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém foge do olhar de Deus. Ninguém foge do olhar de Deus. Aí você diz assim, uma profeta, me vem tudo aquilo que fizeram contra mim a todo momento, isso vem na minha memória e eu fico revoltado, eu fico triste, eu sei que foi injusto o que fizeram contra mim. Ei, faça como José, entrega esse assunto para Deus, deixa Deus trabalhar nisso aí, certo? Porque às vezes não adianta você, sabe, tentar se justificar, não adianta você dizer, sabe, que você foi injustiçado, que você foi roubado ou que lhe difamaram. Às vezes não adianta fazer nada disso. Tudo que eu sei que adianta,
além, claro, de você tomar as medidas que você tem que tomar no natural, depois disso, é você perdoar de coração. É você deixar esse assunto para Deus e seguir com a sua vida, acreditando, sabe, que Deus é justo e que o teu futuro está sendo construído pelo teu caráter, pelas atitudes que você está tomando. Eu falei algo ontem no culto dos empresários e eu quero compartilhar isso com você. Toda vez que você age certo, você está preparando o seu futuro para coisas boas. Você age certo numa situação, estão sendo injusto com você. Sabe, estão sendo injustos, estão mentindo, estão fazendo, estão acontecendo, não te preocupa. O que você não pode é ter falha de caráter. Porque se você tiver falha de caráter, você está tirando caminhos do teu amanhã. Você está distorcendo o teu futuro. Você está distorcendo o teu amanhã. Por isso, mantenha o teu foco em Deus. Mantenha o teu foco em Deus e Deus fará justiça na sua vida. E a terceira verdade que eu queria compartilhar com você é: você não pode sair com pessoas negativas e esperar viver uma vida positiva. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem gente que vem na nossa cabeça só para nos perturbar. Você deve se afastar dessas pessoas negativas para que a sua vida não se torne uma vida igual a delas. É por isso que eu acredito que mudança de ambientes, mudança de relacionamentos pode ajudar muito a vida de uma pessoa. Às vezes o que você tem que fazer é se afastar de algumas pessoas para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu deixo essa palavra para você, amém? E você não é uma vítima, você é um vencedor. Você é um vencedor e você vai vencer. E por pior, sabe, que fizeram contra você, Deus é maior e Deus lhe dará vitória. Deus lhe dará vitória. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários: Deus fará justiça na minha vida. Eu aprendi isso. Sabe, Deus faz justiça. Tem coisas que a gente não consegue fazer, mas Deus faz. Deus faz. Às vezes não adianta nem você ter dinheiro, ter poder ou influência. Você tem que confiar na justiça de Deus. Deus faz justiça. Deus vai fazer justiça por você. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus fará justiça na minha vida. Amém? E você siga como um vencedor. Eu quero dar rapidamente 2 testemunhos, que é o testemunho da Lia. Ela escreveu assim: paz de Deus, profeta. Semana passada eu estava com problemas de inflamação no colo do útero e infecção urinária, consequências da idade e de cirurgia de histerectomia parcial do útero, com dores fortíssimas, e pedi oração durante as lives, a semana toda praticamente, e pela misericórdia de Deus eu fui totalmente curada e as dores foram embora. Glória a Deus. Nazaré. Boa noite, paz do Senhor. Profeta, em uma das suas orações, o Salmos 23, eu fui curado de uma alergia. Com 4 meses tomando antialérgico direto, eu fiz um propósito nas orações e fui curada por Jesus. Você disse que Jesus estava tocando na pele de pessoas com coceiras e a limpando. Eu tomei posse e fiquei completamente curada. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Amém? Deus opera milagres. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você está aqui nessa oração para novos começos também, não está? Eu quero declarar que vai haver um novo começo aí na tua vida. Vai haver um novo começo. Talvez você diga assim: profeta, a palavra hoje falou comigo, eu fui roubado pelo meu sócio, eu fui injustiçado por uma pessoa. Deus vai te dar um novo começo. Amém? Você não está aqui por acaso, eu vim aqui para profetizar isso na sua vida. Deus tem um novo começo para a tua vida, Deus tem um novo começo para a tua família, Deus tem um novo começo para os teus filhos, Deus tem um novo começo para o teu amanhã. Essa é a palavra. Eu sei que Deus está falando através de mim com você. Deus está falando através de mim com você. E o Senhor está dizendo: eu tenho um novo começo para você. Eu tenho um novo começo para você. Eu tenho um novo começo para você. Porque Deus é justiça. Pega aí essa palavra como palavra profética para a sua vida. Eu tenho 2 convites para fazer para você. O primeiro convite é que domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto profético na nossa igreja. Eu vou orar no final da reunião por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente. O Senhor tem me levado muito a orar por pessoas que estão doentes. E eu tenho entendido de Deus que eu tenho que orar. Eu tenho entendido de Deus e você tem visto aqui os milagres. Inclusive, convido você a ir lá no meu site, certo? Lá no meu site
você vai ver os testemunhos que estão lá, certo? Você vai ouvir, você vai ler com seus olhos, é o que Deus está fazendo. Eu não acredito que eu curo alguém, eu não curo ninguém, mas Jesus Cristo cura. A fé em Jesus Cristo tem muito poder, a fé em Jesus Cristo. Então, dá um pulo lá no meu site, veja o que Deus está fazendo e ore por mim, ore pelo meu ministério, certo? E eu vou estar orando também por você aí, em nome de Jesus. Deixa eu falar rapidamente para você dos meus livros, estão todos lá no meu site. Esses livros aqui vão ajudar você a discernir a voz de Deus e a entender. E eu quero hoje falar especialmente desse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui, ó, Profeta das Visões. Você tem tido visões de Deus? Você tem tido sonhos proféticos? Esse livro aqui vai ajudar você muito, vai descortinar o profético na sua vida. Amém? Todos os nossos livros você pode adquirir lá no meu site. Vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E o endereço da igreja, acho que eu não dei, não me lembro. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Te organiza e vem domingo tá com a gente aqui, tá? Te organiza e vem. Vem porque eu vou orar por você. E um detalhe, gente. Aqui online, Deus opera tremendamente. Claro que opera. Mas quando Deus te toca de estar presencialmente, obedeça essa voz. Porque Deus quer te abençoar de uma maneira diferente. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro o Salmo 91, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e eu quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas. Você vai compartilhar com 7 amigos, vai compartilhar nas tuas redes sociais, e que Deus te abençoe, te recompense poderosamente, abundantemente. Isso vai ser a sua semeadura, certo? Semear na vida das pessoas. Nós não podemos só receber. É errado só receber, certo? A Bíblia fala sobre plantar e colher. Então plante essa semente de fé, esse toque de amor de Deus, essa palavra profética, plante na vida de alguém, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, toda pessoa que foi injustiçada, que foi vítima de uma injustiça, de uma maldade, Senhor, eu oro e me coloco agora como um intercessor na vida dessa pessoa. E eu te peço, intervém na situação dela. Tu és um Deus justo, Tu és um Deus poderoso. E eu quero declarar, Pai, que a Tua mão de poder está repousando sobre ele, está repousando sobre ela agora. E o Senhor vai dar um novo começo. Eu quero declarar que um novo começo, muito maior, extraordinário, de grandes coisas, vai se manifestar na vida dessa pessoa. E eu quero pedir ao justo juiz, faça justiça agora, na vida de toda pessoa que está sendo injustiçada, na vida de toda pessoa que está passando por dificuldades, que está passando por trabalhos, que nesse momento essa pessoa seja visitada pelo Senhor e que todo mal contra ela renda-se ao nome de Jesus Cristo. Toda pessoa que está sendo roubada,
Toda pessoa, meu Deus, que sofreu um dano por um familiar, por um amigo. Senhor, eu quero pedir a Ti, coloca a Tua mão em favor dessa pessoa, essa pessoa que foi difamada, que mentiram a respeito dela, que atacaram ela. Senhor, seja lá o que for. Ou até mesmo no casamento, uma injustiça, Pai. Uma injustiça que houve no casamento dela. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção agora na vida dessa pessoa. Oro também, Pai, para que todo aquele que está, Senhor, passando por uma dificuldade, seja de ordem financeira, seja na sua saúde, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Em nome de Jesus, todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, que Jesus Cristo dê saúde agora. Ser curado agora totalmente do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo câncer, infecções, inflamações, feridas, rendam-se a Jesus Cristo. Rendam-se a Jesus Cristo. Eu declaro saúde na tua vida. E toda pessoa, Pai, que está talvez emocionalmente, Senhor, abatido, que está, Senhor, enfrentando N problemas, e que precisa de uma resposta, de uma direção do Senhor, eu oro agora para que uma força sobrenatural do Senhor venha sobre ela e que ela possa se levantar. Eu quero declarar aqueles que estão caídos, desanimados, prostrados, que se levante em nome de Jesus, que Deus te levante agora, que você receba uma força do alto sobre a tua vida e que você tenha força para continuar em nome de Jesus. E oro, Senhor, para que toda pessoa, Pai, que precisa de uma resposta nessa oração, seja qual for, aquela que está aqui nos comentários clamando, Senhor, está pedindo ao Senhor uma resposta, uma palavra. Senhor, vem com o teu poder sobre ela e ajude-a, Pai, a suportar, a vencer e a ter vitória total e completa em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo assim: eu recebo novos começos, novas portas e muita saúde na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Perdoe, siga com a sua vida, porque um novo começo já chegou para você, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Toma posse da palavra com palavra profética? Não esquece de compartilhar com outras pessoas. Que Deus te guarde, que Deus restitua na tua vida tudo que foi perdido, tudo que foi tirado, roubado em você. Deus restitua para você, no nome de Jesus. E conte conosco. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês também. Até mais, queridos. Deus abençoe a todos. Até amanhã, 6 e 7 da manhã.